Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre qual é o melhor investimento. Bom, se você está iniciando recentemente nesse mundo de investimento, você já deve ter se deparado com algumas pessoas falando que é melhor investir em ações do que em fundos imobiliários, ou é melhor investir em fundos imobiliários do que ações, ou que não dá para enriquecer com fundos imobiliários, não dá para enriquecer com renda fixa, toda essa coisa. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente ver de fato qual é o melhor investimento. E sim, existem alguns investimentos que são melhores do que outros para finalidades específicas. Ou seja, se você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer juntar dinheiro para comprar um terreno, uma moto, para fazer o casamento, para viajar, existe sim o melhor investimento para a sua finalidade. Se quer investir para aposentadoria, se quer investir para gerar renda passiva para você, existem sim investimentos que são mais adequados. Eu vou te falar aqui os melhores investimentos para cada finalidade e depois desse vídeo aqui você vai saber exatamente qual é o melhor investimento para você. Qual é o melhor investimento que vai atender o seu objetivo, porque de fato o que vai ditar se você vai ser uma pessoa rica no futuro é a sua capacidade de investimento. Ou seja, se você investe R$20, R$30 todos os meses, R$50 todos os meses, com certeza você não vai conseguir acumular um grande patrimônio lá na frente. Então a capacidade de investir vai ditar se você será rico ou não. Uma coisa que eu vejo muito acontecer e que inclusive eu discordo é que as pessoas delegam essa parte de cuidar do dinheiro para gerentes de bancos, para consultores financeiros, e a verdade é que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Eu costumo sempre falar e vou repetir aqui nesse vídeo que quem aprende não depende. Então aprenda você mesmo a cuidar do seu dinheiro, a escolher bons investimentos e a investir de uma forma segura e rentável para o seu futuro. Se tem uma coisa que você nunca deve delegar na sua vida, é a responsabilidade do seu dinheiro para os outros. Bom, mas vamos lá, o primeiro objetivo aqui seria um objetivo que você tem uma viagem, ou quer comprar uma casa, quer comprar uma moto, um terreno, alguma coisa de curto, médio prazo. Se você já tem um objetivo específico, se você vai precisar daquele dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o mais indicado para você é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil, rende muito bem e o resgate pode ser feito a qualquer momento, desde que seja dia útil e horário comercial. E o melhor de tudo é que seu dinheiro vai render um pouquinho todos os dias. E o que acontece aqui no Tesouro Selic? Faltando uma semana, 10 dias para o seu objetivo, você pode resgatar o seu dinheiro. Aqui pode ficar despreocupado ou despreocupada que não tem risco de você perder o seu dinheiro, não tem risco do seu dinheiro desvalorizar. Esses aqui são os títulos do Tesouro Direto e o Tesouro Selic é esse aqui, ó, que eu falei. Tem 2 títulos do Tesouro Selic atualmente, Tesouro Selic 2026 e 2029. Essa data aqui de vencimento não importa muito, porque, como eu falei, pode ser resgatado a qualquer momento, desde que seja dia útil e horário comercial. Entre esses 2 títulos aqui, eu sempre dou preferência para o de prazo maior, por exemplo, o Tesouro Selic 2029. Para esse objetivo específico, eu dividiria uma carteira de investimento assim: 80% no Tesouro Selic e 20% no CDB de liquidez diária. CDB por quê? Porque CDB será a sua reserva de emergência. Se você precisar resolver um problema urgente, você precisa ter uma reserva de emergência disponível para você qualquer dia da semana, qualquer hora, feriado, final de semana, de madrugada. E isso aqui a gente consegue investindo num CDB de liquidez diária, certo? E outro objetivo é a aposentadoria. Se sua preocupação é poupar e investir para a aposentadoria, existem 2 bons investimentos para você. O primeiro é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, sempre vai render acima da inflação. Ele é o único título que garante isso para você, a inflação mais uma taxa de rentabilidade real. Por isso que é bem interessante o IPCA+. E aqui mais uma vez nos títulos do Tesouro Direto, o que eu estou falando agora é o Tesouro IPCA 2035 ou 2045, né, que é para aposentadoria. Então o que acontece? Sempre vai render aqui o IPCA mais essa taxa de rentabilidade real. Então se o IPCA lá no prazo do vencimento, 2035, por exemplo, for de 10, você vai receber 10 mais essa taxa de 5,43, ou seja, 15,43. Esse aqui é um dos títulos que eu mais gosto do Tesouro Direto, porque você não precisa entender muito de investimento, investe aqui,
tem como objetivo o prazo final que você vai receber a rentabilidade prometida acima da inflação. E o outro investimento é fundo imobiliário, ou seja, os imóveis vão te pagar aluguéis certinho todos os meses. Se você investe no fundo imobiliário hoje, já começar a montar posição, a acumular cotas, no futuro você vai ter um rendimento muito bom de renda passiva dos aluguéis dos fundos imobiliários. A ideia aqui é justamente essa, acumular cotas e viver do rendimento dos seus investimentos. E pensando na aposentadoria, eu dividiria a minha carteira de investimento dessa forma aqui. 40% do meu dinheiro em Tesouro IPCA+, 40% em fundos imobiliários e 20% em CDB. CDB vai estar presente em todas as carteiras que eu vou mostrar aqui, porque é a reserva de emergência. A gente precisa ter a reserva de emergência caso a gente tenha alguma emergência. E quando eu tivesse ali mais ou menos faltando 3 anos para aposentadoria ou 2 anos, eu realocaria minha carteira dessa forma aqui. 70% em fundos imobiliários e 30% em CDB de liquidez diária. Porque o que acontece? O IPCA+, ele não vai te pagar mensalmente, ele vai apenas acumular ali o seu dinheiro e fazer com que seu dinheiro ganhe da inflação. Mas, de fato, os fundos imobiliários é que vão te pagar renda mensal, tá? Então, na parte da aposentadoria, teria essas duas mudanças de carteira. A primeira agora, para começar a montar, e lá na frente, próxima à aposentadoria, o segundo modelo de carteira. E por que as ações não entram nessa carteira de aposentadoria? Bom, as ações crescem sim, mais do que os fundos imobiliários, mas elas são mais voláteis e mais arriscadas. Por exemplo, se a empresa que você tem ações quebrar, você perde todo o seu dinheiro. Já se um fundo imobiliário deixar de ser negociado na bolsa, o que vai acontecer ali é que os imóveis vão ser vendidos e você vai receber a sua parte proporcional ao valor que você investia no fundo imobiliário. Então você não perde completamente como nas ações. Por isso que as ações são bem mais arriscadas. Também tem outro motivo, porque os fundos imobiliários eles pagam mensalmente e são obrigados a distribuírem 95% de toda a receita que entra no fundo imobiliário. As ações não. As ações elas pagam quando querem e quanto querem. Elas não têm data certinha para te pagar e também não tem um valor ali mais estável como os fundos imobiliários. Se não me falha a memória, as ações elas têm uma obrigação mínima de distribuir de 20 ou 25% dos lucros. Acima disso, elas distribuem o quanto querem. E eu vou te mostrar aqui por que a gente não deve confiar tanto, não deve contar com os dividendos das ações. Estou aqui no site Investidor 10, onde eu analiso as minhas ações, e eu vou clicar aqui na Itaúsa. Também poderia colocar o ticket da Itaúsa. As ações têm um indicador chamado payout. Isso aqui diz quanto que a empresa está distribuindo dos lucros. Aqui embaixo eu consigo ver essa informação. Eu vou descendo aqui, clicar aqui para expandir e olha só o payout aqui. Nota que lá em 2018 ela estava distribuindo 80% do lucro, 2019 95% do lucro, ou seja, um baita dividendo estava acontecendo aqui em 2018 e 2019. Só que aí começou a cair, 2020, apesar de ainda ser bom, 64%, mas foi caindo, 2021 21%, 2022 32%, tá um dividendo muito baixo da Itaúsa. Então, quem contou com a Itaúsa para viver de dividendos se deu mal, exceto aquelas pessoas que têm milhões ou bilhões investidos. Quem tem milhões investidos, isso aqui não vai fazer diferença alguma. Mas para nós, pessoas comuns, isso aqui faz uma grande diferença, tá? Então tenham isso em mente, que as ações elas pagam quando querem e quanto querem, de acordo com o resultado. Outro objetivo aqui é crescimento de patrimônio. Se você é alguém que aceita um pouco mais de risco, não liga para tanta volatilidade, deseja aumentar bastante o seu patrimônio lá na frente e não vai pirar se o seu patrimônio cair 30%, seu veículo deve ser ações, ETFs americanos e um pouquinho de cripto. Mas como assim cair 30%? Itonildo, eu não entendi. Vou te explicar aqui. As ações e os ETFs também de índice, eles são bem voláteis, são mais voláteis do que, por exemplo, o título IPCA e fundos imobiliários. Vou te mostrar aqui um gráfico, vou colocar Ibovespa. E olha só, vou colocar máximo aqui. É fácil a bolsa cair 30%. Por exemplo, aqui em 2008 para 2009 caiu 55%. Então, se você tinha 100 mil reais investidos aqui, nesse período aqui, você teria perdido 50 mil reais. Mais para frente aqui, tem um pouquinho aqui em 2012 para cá, 17%, já é uma queda grande também. Mais aqui para 2015 e 2016, 32%.
Isso significa que se você tiver 100 mil e a bolsa cair 30%, você vai perder 30 mil reais. Aí você tem que ter a consciência de que depois as ações, com o tempo, elas voltam a valorizar, mas aí enquanto as ações estão caindo de um lado, no outro lado você tem que estar investindo. Será que você tem cabeça para ver seu patrimônio derreter e você continuar investindo? Então volatilidade é isso, mas se você deseja que o seu patrimônio multiplique muito no longo prazo, ou seja, 15, 20 anos, talvez uma carteira legal seria assim: 40% de ações brasileiras, 40% de um ETF de índice americano, que vai comprar todas as ações americanas, 5% aqui em Bitcoin, que é a moeda mais segura dentro do universo cripto, e 15% em CDB. Lembra da reserva de emergência? Tem que estar presente aqui também. Outro objetivo é renda passiva. Se você já tem um dinheirinho aí, quer começar a receber uma rendinha passiva todos os meses caindo na sua conta sem que você precise trabalhar, sem ter o objetivo de poupar apenas para a aposentadoria, talvez uma carteira focada em renda mensal, renda passiva, seja o seu objetivo. E como seria a divisão dessa carteira de foco em renda passiva? 70% em fundos imobiliários, 20% em um ETF de índice americano e 10% investido ali em CDB, ou seja, reserva de emergência. Aqui eu coloquei, note que eu coloquei um pezinho em crescimento, que é o caso dos 20% no ETF de índice americano, porque 70% da carteira já está investido em fundo imobiliário, ou seja, renda passiva. Aqui você vai ter uma pontinha de crescimento e vai ter uma renda mensal muito bacana. E muitos devem se perguntar, mas e a diversificação que as pessoas tanto falam aí? Todas as carteiras que eu mostrei para vocês, elas estão bem diversificadas, o risco está bem diluído. Porque, vê só, para você estar diversificado, não é necessário que você tenha 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 25% em ETFs americanos, 25% em renda fixa. Para você estar diversificado, você não precisa ter tudo isso. Tudo na economia hoje em dia está muito relacionado. Ou seja, se algumas empresas quebrarem, com certeza irão afetar também os fundos imobiliários. Se a bolsa americana cair muito, se a economia americana for prejudicada, o Brasil também vai sofrer com isso. Nossa bolsa de valores também vai despencar. Tudo está muito globalizado hoje em dia. Se acontece alguma coisa lá na China, a nossa bolsa de valores certamente sofre aqui também. Então, na verdade, não importa se você vai ter fundos imobiliários, ações, renda fixa, criptomoeda, ETF lá no exterior, tudo vai ser afetado. Alguns menos do que outros, por isso que você deve ter o seu objetivo e investir de acordo com o seu objetivo. Certo, pessoal? E eu quero te lembrar que as vagas para minha mentoria Passos da Riqueza estão abertas. Esse curso aqui eu fiz ele pensado totalmente no iniciante. Então, se você é iniciante, não entende nada do mercado financeiro, se você não sabe escolher suas ações, seus fundos imobiliários, seus investimentos, esse curso aqui foi feito para você. Aqui é a área de membros da mentoria Passos da Riqueza e olha só, você vai aprender aqui tudo sobre mentalidade, finanças básicas. Aqui dentro de finanças básicas tem falando como sair das dívidas, como montar reserva de emergência. Tem um módulo aqui antes de começar a investir, tudo sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior, Bitcoin, o melhor investimento para você e vários bônus para te ajudar a enriquecer. E isso aqui é tudo na prática, tá? Não tem esse negócio só de teoria não, que eu pego de verdade na mão do iniciante, ensino tudo de forma simples e prática que o iniciante precisa entender, ensino a escolher os fundos imobiliários, as ações, eu mostro como eu escolho as minhas ações, meus fundos imobiliários, tudo totalmente na prática. Faço investimentos aqui na prática também. Então, convido você para fazer parte da mentoria Passos da Riqueza. As vagas ainda estão abertas, então você consegue ter acesso ainda hoje a essa mentoria. Beleza, pessoal? Um abraço para você e até o próximo vídeo.